Olá, alunos, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade à aula passada e eu gostaria de resolver mais um exemplo para que ficasse o mais claro possível, ok? Então, o que a gente começou a fazer na aula passada? Na aula passada, a gente definiu qual que seria a nossa solução em série de potência. Então, a gente definiu uma série de potência onde o centro da série era justamente o nosso ponto singular e aí a gente queria saber se a nossa solução da equação diferencial ela poderia ser escrito como uma série de potência, ok? Bom, a gente resolveu o oscilador harmônico na aula passada e deixei para vocês resolverem a equação de Aury, centrada no ponto x0 igual a zero. O que eu vou começar fazendo na aula de hoje é resolver a equação de Aury, só que eu não vou centrar agora em x0 igual a zero, eu vou centrar no ponto x0 igual a 1, para que a gente estude um exemplo que seja um pouco diferente, ok? Bom, então aqui está a minha equação de Aury e eu quero tentar resolver essa equação não centrada mais no x0 igual a zero, e sim no x0 igual a 1. O que vai mudar? Vai mudar que na minha proposta de solução, da minha solução da equação diferencial ordinária, eu vou criar uma série de potência com esta cara aqui, ó, centrada em 1 e não em 0. Bom, então da aula passada, já que eu estou propondo uma solução em série, essa série necessariamente tem que satisfazer a equação diferencial, então eu vou derivar ela, né? Eu derivo, e aí a minha série passa a contar a partir do 1, então infinito, Cnn, x menos 1 elevado a n menos 1. Essa seria a primeira derivada, ok? Na segunda derivada, a gente acompanha o raciocínio, então aumenta mais 1 no índice, então passa a contar a partir do 2, do infinito, Cnn, n menos 1 cai, né, derivada de polinômio, x menos 1 elevado a n menos 2. Ok? Bom, então, se essa série ela é a solução da equação diferencial, ao substituir essa equação, essas equações de derivada da função y e a derivada segunda na equação original, eu tenho que buscar uma relação de constantes, tá? Que é o que eu vou tentar fazer agora. Então, no lugar da segunda derivada, eu vou colocar a minha y duas linhas. Então, aqui, no lugar da segunda derivada, eu vou colocar ali a minha série, contando a partir do 2, Cn, n menos 1, x menos 1 elevado a n menos 2. Então, só recapitulando, isso daqui é a minha segunda derivada, tá? Bom, vai aparecer um x aqui da equação diferencial e no lugar do meu y eu coloco a proposta de solução n partindo do zero ao infinito, Cn, x menos 1 elevado a n, e essa aqui é a minha solução original, ok? Isso tudo igual a zero. Bom, feito isso, a primeira ideia que a gente vai ter é, assim como foi feito na equação de Aury, vocês podem dar uma olhada na apostila, é tentar pegar esse termo em x que aparece na frente da série, esse termo x, e entrar de alguma forma para dentro do somatório, né? Só que quando você entra para dentro do somatório, você vai estar fazendo um produto de x vezes x menos 1 elevado a n. E como esse n ele varia no infinito, fica muito complexo você fazer esse produto de polinômio, porque você está multiplicando x aqui em todas as parcelas da minha potência, da minha série de potência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um artifício matemático para que a gente consiga criar potências com a mesma base, e a base sempre vai ser o x menos 1. Então, o que eu vou fazer? Aonde tinha aquele x, eu vou criar potências de mesma base. Então, eu vou pensar assim, bom, se eu quero criar potências de mesma base, e a base que está aparecendo aqui é sempre o x menos 1, então, no lugar que aparecia aqui x, estava um x aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever x menos 1, e para não alterar a equação, né, eu vou somar com 1. Então, note que se eu for resolver essa equação em verde, né, o 1 se anula com menos 1, então eu volto a ter o meu próprio x. Só que eu reescrevi de uma forma que agora eu sempre tenho as bases daquilo que eu estou trabalhando, que é o x menos 1.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha série e vou abrir a distributiva em cada uma das parcelas dessa expressão matemática que eu escrevi. Então, vai ficar assim, né? Reescrevendo. A primeira série não altera. Ela continua partindo do 2 ao infinito, Cn vezes n, n menos 1, x menos 1 elevado a n menos 2. E agora, essa série vezes 1 é ela mesma. Muita atenção com esse sinal negativo na frente da expressão, tá? Então, a série vezes 1 é a série, com um sinal na frente, menos. Então, n partindo do zero ao infinito, Cn, x menos 1 elevado a n. E a série vezes o fator x menos 1, já que você tem a mesma base, esse x menos 1 pode entrar dentro da série e multiplicação de expoentes, repete a base, soma os expoentes. A base tem que ser igual, ok? Então, o argumento aqui foi justamente para somar expoente. Então, a série vezes esse fator, né, vai acrescentar em 1 aqui o índice e tem um sinal negativo na frente, não pode esquecer. Então, vai ficar série n de 0 ao infinito, Cn, x menos 1 elevado a n, como multiplicou por esse aqui, somou mais 1 no expoente. Ok? Bom, dessa forma, você nota que eu consegui sumir com aquele x, né, reescrevendo sempre na mesma potência. E o que eu vou fazer agora é seguir exatamente o que eu estava fazendo na aula passada. Então, na aula passada, o que a gente fazia? A gente arrumava o expoente para sempre deixar no fator n, certo? E é o que eu tenho que fazer aqui na primeira série e também na minha última série. Porque os fatores aqui, ó, aqui está o fator arrumado, já está n. Mas aqui está n menos 2 e aqui está n mais 1. Então, como é que eu vou consertar esse fator? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer, nessa primeira série, eu vou trocar a variável. Então, eu vou chamar de m a variável n menos 2, tá? E no terceiro somatório, eu vou chamar de uma outra letra, vou chamar aqui de k, a variável n mais 1. E vou substituir nas duas séries. Quando eu substituo nas duas séries, na primeira vai acontecer o seguinte, olha só. Vamos olhar primeiro para a variação. Quando o n vale 2, o meu m vale 0. Então, a variação em m é de 0 até... Quando o meu n é infinito, infinito menos 2 continua sendo infinito. Ok? Bom, dessa relação que eu fiz, m igual a n menos 2, eu consigo tirar quem é o n. O n é m mais 2. Isso é importante para eu poder substituir no Cn. Então, o meu Cn passa a ser Cm mais 2. Substituindo aqui vai ficar m mais 2 no lugar do n. E substituindo aqui no lugar do n menos 1, m mais 2 vai ficar m mais 2 menos 1, ou seja, m mais 1. Vezes x menos 1 elevado a m. E aí você nota que essa substituição consertou o meu expoente, porque ele deixou de ter o menos 2. Já na segunda série não altera em nada, né? Então eu tenho n de 0 ao infinito cnx menos 1 elevado a n. E na terceira série eu vou executar a substituição das variáveis. Então, o meu n, quando vale 0, o meu k passa a valer 1. Então, vai ficar k variando 1. Quando o n vale infinito, o meu k vale infinito. Então, variando de 1 ao infinito. No lugar do n, basta isolar aqui nessa expressão, quem é n, n passa a ser k menos 1. Ok? Então, substituindo, vai ficar ck menos 1 vezes x menos 1. E no lugar do n mais 1, o próprio valor de k. Isso tudo igual a 0. Ok? Então, você nota que ao eu realizar essas duas substituições, eu consertei os meus expoentes. E aqui volta o mesmo argumento da aula passada. Na aula passada, a gente tinha feito a substituição de n para a variável m. Só que tanto n quanto m, e nesse exemplo k, todos eles são números naturais que percorrem, né, do 1 ou do 0 até o infinito. Então, tanto faz a variável que eu vou utilizar, desde que eu mantenha a mesma variação na série. Então, eu posso voltar as variáveis. Posso voltar para a variável n.
Por que eu vou voltar para a variável n? Porque eu quero que todos os meus somatórios tenham apenas uma variável, e não um somatório com m, outro com n, ou outro com k. Então, voltando todo mundo para n, vai ficar assim, somatório do 0 ao infinito, cn mais 2, n mais 2, n mais 1, x menos 1 elevado a n, menos somatório do n de 0 ao infinito, cn, x menos 1 elevado a n, e o último somatório também aqui. Ok? Estou quase lá. Já tenho a mesma variável nas 3 séries. Para finalizar, o que eu tenho que fazer? Colocar no mesmo índice, né? Então, a variação dessa série está um pouquinho diferente, porque a terceira série ela está variando do 1 ao infinito e não do 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento de cada uma da série, da primeira e da segunda, fazer o n igual a 0 e depois somar com a série partindo agora do 1 e não do 0. Então, o que isso quer dizer? Na primeira série, eu vou fazer n igual a 0. Quando o n é igual a 0, vai dar C2 vezes 2 vezes 1, x menos 1 elevado a 0. Mas, agora eu escrevo o somatório não partindo do 0, e sim partindo do 1. Ok? Na segunda série, a mesma coisa. Eu faço n igual a 0. Quando n é igual a 0, vai ficar C0, x menos 1 elevado a 0, mais o meu somatório partindo agora não do 0, e sim do 1. Ok? E no último somatório, não precisa alterar nada, né? Ele está partindo do 1, vou colocar aquele aqui embaixo. Então, continua partindo do 1 até o infinito, cn menos 1, x menos 1 elevado a n, isso tudo igual a 0. Ok? Feito isso, agora a variação das minhas séries são iguais, e as variáveis na minha série são iguais, e as potências também estão iguais, né? As potências sempre é a variável n em todos os somatórios, as 3 séries. Então, eu vou reorganizar essa equação da seguinte forma. Eu vou pegar a parte de constante, né? Essas partes aqui que aparecem, essa e essa, né? E aí eu vou separar. Então, vai ficar 2C2, né? A outra constante é C0, menos o C0, ok? Mais as séries. Então, as séries, elas possuem a mesma variação. Então, eu posso colocar todas as 3 sobre o mesmo sinal de sigma. Muita atenção para esse sinal aqui, ó, porque ele realiza a distributiva nas duas expressões. Então, por isso que eu escrevi menos C0 aqui, ó, menos C0. E agora eu vou escrever menos esse termo da série, tá? Então, já que a variação é igual, né, lembra muito integral aqui, já que os limites de integrações são iguais, eu posso somar os integrandos, né, e ter apenas um sinal de integral. Aqui é a mesma coisa. Já que os valores que estão dentro do meu sigma têm a mesma variação, então eu posso simplesmente somar o que está dentro do sigma. Então, eu vou ter isso aqui. Então, menos cn, x menos 1 elevado a n, menos cn menos 1, x menos 1 elevado a n, tá? Então, está todo mundo dentro do sigma, isso igual a 0. Tá? Lembrando que esse sinal negativo que apareceu aqui foi por causa da distributiva, tá bom? Bom, então eu posso tirar em evidência o x menos 1 desse somatório. Então vai ficar assim, 2C2 menos C0, mais n variando 1 ao infinito. Então vai ficar Cn mais 2, n mais 2, n mais 1, menos Cn menos Cn menos 1. Isso tudo vezes x menos 1 elevado a n igual a 0. Tá? Então, para que isso seja satisfeito, né, para que essa somatória infinita seja igual a 0, vai ser necessário que o meu 2C2 menos C0 seja igual a 0, essa parcela tem que ser 0, e essa soma infinita também tem que ser 0. Então, daqui eu tiro a relação que o meu C2 tem que ser igual a C0 dividido por 2, ok? E já no meu outro sigma, né, na somatória infinita, eu tenho o meu Cn
n mais 2, n mais 2, n mais 1, menos Cn menos Cn menos 1, isso igual a zero, ou seja, meu Cn mais 2, ele tem que ser igual a Cn mais Cn menos 1 dividido por n mais 2, n mais 1, isso valendo para todo número natural a partir da variação do sigma, que é 1, de 1 para o infinito, tá? Isso variando para n do 1 ao infinito. Ok? Note que essa aqui é a nossa sequência por recorrência, que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Inclusive, parece seguindo a ideia da sequência de Fibonacci, que também é uma sequência por recorrência, tá bom? Bom, então, encontrado essa sequência, a próxima coisa que eu vou fazer é encontrar as constantes, né? Quem é o C0, quem é o C1, quem é o C2, o C2 a gente já tem aqui, né? Mas encontrar quem é o C3, quem é o C4, quem é o C5, por aí vai, ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma folha e eu vou escrever algumas constantes, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar como base essa expressão aqui, esta daqui, e vou jogar valores de n. Quais os valores de n que eu vou colocar? Sempre a da variação do somatório. Então, fazendo n igual a 1, né, substitui lá na expressão. Então, quando n é igual a 1, eu estou encontrando o meu C3. O C3 é igual a C1 menos mais C0. Não é isso? Então, C3 é igual a C1 mais C0, substituindo aqui, ó. Dividido por 3 vezes 2, que é o que aparece aqui também, né? Substituindo n igual a 1, ok? Bom, ou seja, isso aqui é igual ao meu C0 dividido por 6 mais C1 dividido por 6 também, ok? N igual a 2, substitui na expressão, então vai ficar C4 é igual a C2 mais C1 dividido por 4 vezes 3, né? Ou seja, vai ser igual a C1 mais C2 dividido por 12. Só que o meu C2, eu já encontrei uma expressão para ele aqui, ó. C2 é C0 dividido por 2. Então, no lugar do C2, eu vou colocar C0 dividido por 2. Então, vai ficar C4. No lugar do C2, fica C0 dividido por 2. E aí, multiplica, vai dar C1 sobre 12 mais C0 sobre 24, ok? Vamos fazer mais um, quando n for igual a 3. Tá? Então, vai ficar C5 é igual a C3 mais C2 sobre 5 vezes 4, que é 20. Então, vai dar C2 mais C3, que é... Opa, aqui embaixo é 20. E no lugar do meu C2 e do meu C3, eu já tenho escrito em funções de C0 e C1. Então, no lugar do C2, eu tenho, de novo, C0 dividido por 2. Então, vai ficar assim, 1 sobre 20, C0 dividido por 2. Mas, no lugar do meu C3, eu tenho isso aqui. Né? Então, vai ficar 1 dividido por 20, C0 sobre 6, mais C1 sobre 6. E fazendo as continhas aqui, né? Não vou entrar em detalhes, vocês podem fazer as contas. Vai ficar C0 sobre 30 mais C1 sobre 120, ok? Bom, eu poderia continuar essas continhas, tá? Mas eu já vou tentar escrever a solução geral, tá? Então, como é que seria a nossa solução geral? A solução geral, solução da EDO, vai ser o seguinte, y é igual o somatório do Cn partindo do zero até o infinito, x menos 1 elevado a n, ou seja, C0 mais C1, x menos 1, mais C2, x menos 1 ao quadrado, mais C3, x menos 1 ao cubo, mais C4, x menos 1 à quarta. Vou parar aqui no C5, tá? C5, x menos 1 à quinta, e continua ainda, tá? Infinito, tá? Só que aí, no meu C2, C3, C4, C5, eu tenho as expressões em função de C0 e de C1, né? Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó, no lugar do meu C2,
no lugar do meu C2, eu tenho aqui a expressão C0 dividido por 2. Então, no lugar do C2, C0 dividido por 2. Ok? No lugar do meu C3, eu tenho aqui, ó, C0 por 6 mais C1 por 6. Esse é o meu C3. No lugar do meu C4, eu tenho ali, ó, C1 por 12 mais C0, 24. X menos 1 à quarta. E, finalmente, no meu C5, eu tenho C0 dividido por 30 mais C1 dividido por 120. E ainda continua, ok? Bom, então você nota que agora eu tenho várias parcelas aonde tem produtos com C0 e com C1. Então, eu vou dar uma organizada aqui nessa equação para ela ficar melhorzinha, tá? Como é que eu vou organizar essa equação? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar ela em dois pedaços. O primeiro pedaço, eu vou pegar tudo que tiver C0. Então, tem isso aqui de C0, 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 tem isso aqui de C0. Vou colocar o C0 em evidência, tá? Então, aquela equação que eu estou escrevendo na minha solução, y de x, tá? Eu vou colocar o C0 em evidência. Então, coloco o C0 em evidência. O que que tem? Na primeira parcela, eu tenho 1, né? 1 que aparece aqui na distributiva. Depois, eu tenho meio do x menos 1 ao quadrado. Então, meio do x menos 1 ao quadrado, né? O que está aparecendo aqui? Se eu tirar o C0 em evidência, vai ficar 1/6 de x menos 1 ao cubo. Então, 1/6 de x menos 1 ao cubo. Se eu tirar o C0 aqui, vai aparecer 1 sobre 24 avos de x menos 1 à quarta. Ok? E aqui, 1 sobre 30 avos de x menos 1 à quinta. E por aí vai, tá? Eu coloquei só os 5 primeiros termos dessa série. Se eu fizer agora o mesmo raciocínio com o C1, tá? Então, olha para todo mundo que tem C1. Quem que tem C1? Olha, tem C1 aqui, tem C1 aqui, tem C1 aqui, tem C1 aqui. Então, colocando C1 em evidência, vai ficar x menos 1 mais 1/6 de x menos 1 ao cubo, mais 1/6 de x menos 1 ao cubo, 1 sobre 12 avos de x menos 1 à quarta, e por fim, 1 sobre 120 avos de x menos 1 à quinta. Ok? Então, já que eu separei em duas séries, ambas são infinitas, tá? Aqui são as soluções que aparecem. Vou chamar essa primeira solução da série de y1 de x, aqui y2 de x. E note que ao tirar em evidência, o que eu escrevi na verdade foi uma combinação linear de duas séries. E a gente sabe, né, que quando você encontra duas soluções linearmente independentes, lá do cálculo de EDO, se você está com uma equação diferencial de segunda ordem, então, na verdade, você consegue escrever qualquer solução da sua EDO por combinação linear. Aqui é a combinação linear que está aparecendo, né? Esse C0 e C1 são constantes, são números. Ok? O que você nota nesse exemplo que não aconteceu no exemplo do oscilador harmônico? No oscilador harmônico, quando a gente escreveu a série, ela foi uma série que a gente conseguiu notar um padrão das constantes. Quando a gente conseguiu notar um padrão das constantes, a gente escreveu a série de Taylor das funções senos e cossenos, não é isso? Aqui, se vocês analisar cada uma das séries, vocês não vão conseguir notar um padrão. Não há um padrão e não há uma forma de você encontrar o padrão das constantes. Porque, olha só, pensa comigo, do 2 para o 3, você multiplicou por 3. Né? Vou tentar encontrar um padrão, mas não vai conseguir, né? Então, como é que eu escreveria o padrão
dessa constante para essa constante, né? 1/6 seria a mesma coisa que 1/3 do meio, não é isso? Só que se você pegar 1/6 e multiplicar por 1/3 de novo para tentar encontrar o próximo termo, você não vai encontrar 1/24, você vai encontrar 1/18. Então, você não nota, não há uma forma de escrever a expressão do padrão, ok? E aí, tem um pequeno problema, né? Tem um pequeno problema, porque na aula passada, quando a gente resolveu o oscilador harmônico, logo depois que a gente resolveu o oscilador harmônico, a gente se perguntou com relação ao raio de convergência, né? E como a gente já tinha estudado o raio de convergência aplicando o teste da razão do seno e cosseno, a gente já deduziu que o raio era infinito na solução. E aqui tem um grande problema, que como é que eu vou estudar o raio de convergência de uma série que eu não consigo escrever a expressão dela, onde não tem um padrão de constantes, ok? Então, aqui surge uma pergunta. E o raio de convergência dessa solução? Como é que vai fazer? Ok? Para encontrar esse raio de convergência, vai ser necessário a gente estudar um teorema que fala sobre como é que funcionam as soluções em séries de uma equação diferencial. Ok? E para a gente conseguir entender esse teorema, é necessário redefinir o que é um ponto ordinário. Então, à primeira vista que a gente viu o que era um ponto ordinário de uma equação diferencial, na verdade, existe uma segunda definição. Então, antes da gente dar uma olhada no que fala o teorema, a gente vai redefinir o que é um ponto ordinário, tá? Então, a gente vai pegar a nossa equação diferencial lá do começo do nosso problema e a gente vai pensar o seguinte: ora, se esse ponto x0 ele é um ponto ordinário, a gente já viu que o p de x0 ele é diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, eu posso pegar a minha equação diferencial e dividir por p de x em ambos os lados da equação. Ok? E essa minha equação diferencial, ela vai se tornar a seguinte equação diferencial: y duas linhas de x mais p minúsculo, tá? Estou usando um p minúsculo aqui, p de x, y linha de x, mais um q minúsculo de x, y. Onde esse p de x é a razão q maiúsculo de x sobre p de x e o meu q minúsculo de x é a razão r de x dividido por p de x, tá? Então, fiz essa divisão e o meu x0 ele vai ser um ponto singular se essas funções elas forem analíticas. Vamos dar uma olhada. Então, definição. Então, x0 é ponto ordinário se o meu p minúsculo de x e q minúsculo de x, né, são funções analíticas. O que são funções analíticas? Né? Da aulas anteriores, né, quando a gente estava estudando o teorema de Taylor, a gente viu que o polinômio, toda vez que você escreve uma função com um polinômio de Taylor, ou existe uma função que você consegue escrever na série de potência, então essa função ela se chama função analítica. Então, ou seja, eu consigo construir essa p de x, relembrando, p de x é a razão qzão de x sobre p de x, como sendo uma série, né, uma série de potência. Centrada no x0, tá? Esses pn's aqui são constantes da série de potência. A mesma coisa acontece com o q minúsculo, tá? Então, meu q minúsculo, que é r de x dividido por p de x, tem que ser analítico, ou seja, eu consigo escrever numa série de potência, onde meus qn são constantes também, tá? Então, aqui, qn são constantes, mesma coisa, tá? Então, por que eu fiz essa definição? Porque a gente vai precisar dela para estudar o teorema. O teorema ele vai falar das soluções da IDO via
série de potência, ou seja, quando a gente utiliza a série para resolver a EDO, tá? Se essas funções não forem analíticas, uma delas, né, então o x0 já não é mais um ponto ordinário, ele é chamado de ponto singular, ok? Bom, então vamos dar uma olhada no teorema e olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: se você tem lá o x0 sendo o ponto ordinário, né, agora usando a nossa definição de P minúsculo e Q minúsculo serem funções analíticas, ou seja, existe uma série para ela, ok? Então, existe a solução geral da EDO em série de potência. Você consegue fazer a combinação linear das soluções, igual a gente fez no exemplo, ok? E aí vem a segunda parte que é mais importante, tá? As soluções y1 e y2, elas têm um raio de convergência pelo menos tão grande quanto o mínimo dos raios de P e Q. Pareceu um pouco confuso, mas não é tanto assim. Ou seja, lá da nossa definição de ponto ordinário, se eu analisar essas duas funções P e Q minúsculo e conseguir descrever pelo menos como é que é o raio de convergência de cada uma delas, né? Então, a solução geral da minha EDO vai ter um raio de convergência pelo menos igual ao mínimo dessas duas funções. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, né? Aqui pode ficar um pouco confuso. O nosso exemplo, ele vai trabalhar duas hipóteses, que é o seguinte: ou a gente analisa P e Q, tá? Ou a gente vai olhar para a função P de x. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui o seguinte: existem duas maneiras de encontrar uma cota. Daqui um pouco eu vou explicar o que é cota, tá? Uma cota inferior para o raio de convergência da solução, tá? A solução da EDO. Então, existem duas maneiras. Primeira maneira é o teorema, tá? Como assim? Bom, o teorema está dizendo que a solução ela vai ter pelo menos o raio de convergência que seja o mínimo desse raio de convergência das funções separadamente, P minúsculo e Q minúsculo. Tá? Então aqui eu estou falando o mínimo que o meu raio de convergência ele pode ter. Então se eu estou falando de um mínimo, eu estou definindo que seria uma cota inferior. Tá? Então por isso a palavra cota inferior. Então, primeira maneira, teorema. Segunda maneira, tá? Segunda maneira é o seguinte: encontrar a distância mínima de x0 até as raízes de P de x, P maiúsculo aqui, tá? No plano complexo, tá? Bom, como é que essa segunda maneira vai funcionar? A gente vai fazer um exemplo das duas formas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse teorema ele tem uma demonstração bem complicada, tá? É necessário muitos argumentos de análise real, a parte bem aprofundada da matemática, tá? Eu não vou entrar em detalhes em demonstração de teorema aqui, tá? Essa segunda forma, ela é baseada num princípio de funções complexas. Existem todo um cálculo desenvolvido, da mesma forma que vocês aprenderam derivada integral com funções reais, existe todo um cálculo envolvido também de derivada e integral em função complexa, tá? Então, esse aqui é um resultado lá das funções complexas e também não vou trabalhar aqui com demonstração dessa segunda forma. O que eu vou fazer aqui é ilustrar essas duas formas. Então, vamos ver. Vamos pensar aqui no primeiro exemplo. O primeiro exemplo está falando o seguinte: ó, determine uma cota inferior para o raio de convergência da solução da EDO. Vamos primeiro analisar a EDO, né? Então, você tem lá um P de x sendo igual a um polinômio, 1 menos x ao quadrado. Um Q de x também sendo igual a um polinômio, que é o menos 2x. Né? E um R de x, que é um número, porque é alfa vezes alfa menos 1, e esse alfa é real. Isso aqui é um número,
né? Nem chega a ser um polinômio, ou polinômio constante também, função constante. Ok? A partir de olhar quem é o P, quem é o Q, quem é o R, a gente consegue construir as funções P minúsculo e Q minúsculo. Então, quem é o P minúsculo de x? Então, da nossa definição do que é um ponto ordinário, o nosso P de x é a divisão do Qzão de x por P de x. Então, o nosso P de x é menos 2x dividido por 1 menos x ao quadrado. Meu Q minúsculo de x é a divisão do R de x por P de x. Então, é o meu número, ou função constante, dividido por 1 menos x ao quadrado. Ok? Bom, já consegui identificar as funções. E aí eu estou querendo encontrar quem é uma cota inferior. O que o meu teorema diz? O meu teorema diz o seguinte, olha, as soluções em séries de potência vai possuir raio de convergência pelo menos tão grande quanto o mínimo dos raios das funções P e Q. Então, note que aqui, olha que interessante esse teorema, ele fala sobre o raio de convergência da solução sem resolver a IDO. Concorda comigo? Eu não vou resolver a IDO. Eu vou olhar para P e Q. E o P e Q eu já sei aqui nessa expressão quem é. Ok? Bom, então, vou tentar usar o teorema, tá? Se a gente tentar utilizar o teorema, olha só o que vai acontecer. Eu preciso olhar para o P e para o Q e saber, né, quem são os raios de convergência dessas duas funções para pelo menos dizer quem que vai ser o mínimo dentre eles, tá? Se você olhar para o Q de x, né, observe o seguinte. Observe que o meu Q de x, ele é essa função. É um número no numerador dividido por 1 menos x ao quadrado, certo? Esse número eu posso colocar em evidência. E aqui eu tenho uma função, que é 1 dividido por 1 menos x ao quadrado, que eu consigo saber quem é a série dessa função. Quem é a série dessa função? É uma série geométrica, né? A gente sabe que quando você tem 1 dividido por 1 menos a razão, você está falando de uma série geométrica que parte do zero ao infinito da razão elevado a n, né? Então, série geométrica onde a razão é igual a x ao quadrado, né? E a gente, inclusive, consegue encontrar quem é o raio de convergência, né? Porque na série geométrica, o módulo da razão tem que ser menor que 1 para a série convergir. E a minha razão aqui é x ao quadrado. Okay? Então, inclusive, a gente consegue encontrar o raio de convergência dessa série, tá? Então, note que essa série é bem simples de você saber, né, quem é a série da função associada do Q de x. O problema está no P de x. Olha só o P de x, menos 2x dividido por 1 menos x ao quadrado. Né? Quem é a série dele? Quem é a série? Não faço a mínima ideia. Porque você não tem uma expressão muito simples aqui, porque você tem polinômio no numerador e no denominador. Para encontrar a série associada ao P de x, seria necessário a série de Taylor. Só que tem um problema na série de Taylor, né? Se vocês recapitularem a equação da série de Taylor, é necessário para você encontrar a série de Taylor de uma função, você derivar ela infinitamente. Imaginem só vocês derivarem essa razão infinitamente. Dá para fazer, tá? Não estou falando que não dá para fazer, não. Mas dá para fazer. Mas é bem complicado. Por quê? Você tem uma razão. Você vai cair, toda hora que você for derivar, você vai cair na regra do quociente. Então, derivado numerador, derivado denominador, denominador quadrado. Você sempre vai ter que usar essas regrinhas várias vezes até tentar encontrar um padrão que a gente encontrou no padrão do cosseno. Então, você nota que já está começando a ficar muito complicado, ok? Se a gente escolher o caminho de ir pelo teorema, tá? Vamos tentar ir pelo segundo caminho, tá? O segundo caminho diz que para você encontrar uma cota inferior para esse raio de convergência da solução da equação diferencial, basta você calcular e encontrar quem seria a distância mínima desse x0, onde você está centrando a solução da DO, até as raízes do polinômio P de x. Então, vamos ver aqui. Eu estou centrando a minha solução em 0. Eu vou considerar aqui o plano complexo. Então, como é que é o plano complexo? É bem parecido com o plano cartesiano, né?
Na abscissa é os números reais. E na ordenada são os números imaginários, tá? Então, o meu x0 desse exemplo é o x0 igual a 0, né? Esse exemplo aqui. E aí, está dizendo o seguinte, para encontrar uma cota inferior, basta encontrar a distância mínima do x0 até as raízes do p de x no plano complexo. Então, quem é o p de x e quem é as raízes dele? O p de x é a equação 1 menos x ao quadrado. Então, p de x é igual a 1 menos x ao quadrado, né? E se eu quero encontrar a raiz, 1 menos x ao quadrado, as raízes dele vai ser x sendo igual a mais ou menos 1. Então, quem é a raiz do plano? Quem é a raiz do polinômio p de x? Menos 1 e 1, tá? Então, se você calcular essa distância, né, eu vou chamar essas raízes de z1 igual a 1 e o z2 igual a menos 1. Se você calcular a distância do x0 sendo igual a 0 até a minha primeira raiz sendo 1, né, essa distância vai ser igual a uma unidade. É a mesma distância do x0 até a segunda raiz. Tá? O que essa distância ajuda? Ela ajuda que eu tenho uma cota inferior para o meu raio de convergência da solução da equação diferencial. Então, note o seguinte, em nenhum momento eu resolvi a EDO e eu consegui determinar qual é o mínimo do raio de convergência dessa EDO. Tudo bem? Uma coisa que eu usei aqui foi a notação D de x0, z1, tá? Isso aqui significa distância, tá? Então, essa aqui é distância de x0 a z1, ok? Bom, vamos resolver mais um exemplo. Mais um exemplo seria a equação de Legendre. Tá? Então, mesma coisa, eu quero aqui determinar uma cota inferior para o meu raio de convergência da solução da EDO. Equação de Legendre, bem parecido com o exemplo anterior. Tá? Com o x0 centrado agora em menos 1. Desculpe, menos meio. Tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu poderia encontrar quem é o meu P minúsculo de x e meu Q minúsculo de x. Vamos ver quem que eles são. Tá? Então, P maiúsculo de x é a equação 1 mais x2. Q maiúsculo de x é a equação 2x. R maiúsculo de x é a equação 4x2. O P de x é 2x dividido por 1 mais x2. Mesmo problema do exemplo passado. Não é tão simples de encontrar se é de tê-lo. No meu Q de x, eu tenho 4x2 dividido por 1 mais x2. Também não é tão simples encontrar via polinômio de Taylor. Aqui, pelo menos, dá para fazer a divisão de polinômios, né? Isso ajuda. Bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou encontrar de novo a distância do x0 até as raízes do meu polinômio p de x. Ainda assim vai ser mais simples, tá? Então, de novo, plano complexo. Vamos ver se a gente consegue determinar uma cota. Então, você tem o x0, ele vale menos meio. Então, tá aqui o meu x0. Ok? Quando eu olhar para o meu p de x, que é 1 mais x ao quadrado, quando eu olhar para as raízes dele, as raízes são complexas. Né? Então, eu tenho o meu z1 igual a i e o meu z2 igual a menos i. Tá? Então, as raízes desse polinômio estão sendo números complexos agora. Então, números complexos, está aparecendo aqui o meu z1 e o meu z2. Tá? Essa distância é a mesma que aparece aqui. Tá? Como é que eu calculo a distância de números complexos, do x0 menos meio até o meu z1 igual a i? É bem parecido com geometria analítica aqui. Tá? A gente calcula como sendo o módulo da diferença dos vetores. Né? A gente vai olhar para os números complexos como se fossem vetores. Tá? Então, quem é o meu z1? O meu z1, ele é, eu posso escrever ele assim, 0 real mais
1 vezes a parte imaginária. A mesma coisa que i. E quem é o meu x0? O meu x0 é meio real mais 0 de parte imaginária. Por que eu escrevi assim? Porque agora eu somo o que é real, o que é imaginário e tiro o módulo. Então, o que é real? Meio. Né? Porque aparece o sinal negativo aqui. O que é complexo? 1 menos 0, 1. Então, apareceu mais 1i. E qual que é o módulo de um número complexo? É da mesma forma que você tira um módulo de um vetor. É a raiz quadrada da abscissa, só que aqui a abscissa é o número real, mais a ordenada ao quadrado. E aqui, no caso, a ordenada é a parte complexa, ou parte imaginária desse número, tá? Então, vai ficar 1 quarto mais 1, que é igual a raiz de 5 quartos, ou 5 dividido por raiz de 5 dividido por 2. Tá? Então, aqui eu encontrei uma cota inferior para o meu raio de convergência, esse número aqui, raiz de 5 sobre 2. Ok? Professor, mas nos exemplos, você só usou essa parte de encontrar a distância do x0 até as raízes de p de x. Não é a forma mais fácil? Aparentemente, é a forma mais fácil sim, só que não resolve todos os problemas. Por quê? Eu não vou conseguir resolver um problema parecido com esse aqui, ó. Pergunta, podemos determinar uma solução em série em torno de x0 igual a 0 para essa equação? E se for o caso, qual seria o raio de convergência? Quando você analisa essa última equação, esse último exemplo, você olha, quem é o meu π de x? Aparece na frente da segunda derivada. É a função constante 1, né? Quem é o meu q de x? É a função seno. Quem é o meu r de x? É a minha função 1 mais x2. Se eu for construir aqui as funções P minúsculo e Q minúsculo, né, quem é o meu P minúsculo? É o seno. Quem é o meu Q minúsculo? É 1 mais x2. Não altera, porque se você dividir por P de x, você está dividindo por 1. Tá? Bom, por que eu não consigo fazer nesse exemplo o que eu fiz nesse exemplo anterior, calculando distância? Né? Eu não consigo fazer agora nesse exemplo, porque quando eu olhar para o meu P de x, né, eu teria que descobrir quem são as raízes do p de x. Só que o meu p de x é uma função constante igual a 1, ela nunca se anula. Tá? Então, aqui, ó, não existe raiz. Ela nunca se anula. Tá? Então, logo de cara, você já descartou a segunda possibilidade de encontrar uma cota inferior para o seu raio de convergência. Então, não tem como encontrar pela segunda opção. Necessariamente vai ter que ser pela primeira. Okay? Então, o que a primeira fala? Fala que a cota inferior para o seu raio de convergência da solução é pelo menos tão grande quanto o mínimo de P e Q. Vamos olhar para P e Q. Né? Então, olhando para P e Q. Tá? Então, o P de x é o seno de x. Então, olhando para o P de x, que é o nosso seno de x, a gente tinha estudado na série de Taylor e encontrou a série do cosseno. Né? E na apostila tem uma forma de encontrar quem é a série do seno. Deixei como exercício para vocês. E lá, o raio de convergência, quando a gente estudou, é infinito. Tá? É infinito. Quando a gente olha para o Q de x, olha só, é um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2 você consegue derivar infinitamente. Por quê? Se é um polinômio de grau 2, na primeira derivada vai ser um polinômio de grau 1. Na segunda derivada vai ser uma função constante. Na terceira derivada e a partir dela, todas as outras derivadas vão ser zero. Então você consegue encontrar o polinômio de Taylor. Né? Então, polinômio de Taylor aqui é polinômio, né? Esse aqui é um polinômio. E o polinômio, já que você consegue encontrar o cálculo da série de polinômio de Taylor, e a partir do terceiro termo é sempre igual a zero, então essa série ela é sempre convergente para qualquer número real x. Né? Por que eu estou falando isso? Porque pensa comigo, se a partir do terceiro termo da série sempre está dando 0, 0, 0 infinitamente, então você não tem uma série infinita, você sempre está somando 3 termos na série de polinômio, ok? Então se você está somando uma quantidade finita, a série sempre é convergente. Então aqui também, raio de convergência infinito.
tá? E aí, o que diz o meu teorema? O teorema diz que a cota inferior por raio de convergência é pelo menos tão grande quanto o mínimo dos raios de P e Q. Se tanto P quanto Q tem os raios de convergência infinito, o que seria um mínimo de dois infinitos? É infinito também, né? Então, conclusão. Conclusão. O raio de convergência da solução da EDO é infinito. Olha que interessante esse teorema, que a gente consegue falar do raio de convergência sem nem sequer ter tentado calcular via as séries, né? A gente nem chegou aqui a pegar uma série e derivar e substituir na DO. Até porque seria bem complicado, né? Porque agora a gente tem uma função envolvendo seno. O cálculo fica mais complexo, ok? Bom, por essa aula é só e até a próxima.